Bom dia, eu quero começar te fazendo um convite, não um convite para fazer alguma coisa, um convite para parar de correr, parar de resolver, parar de responder mensagem, de apagar incêndio, de planejar o próximo passo, só por alguns minutos, porque a verdade, meu irmão, minha irmã, é que a gente vive tão ocupado que já esqueceu o que é sentar numa mesa sem pressa, sem celular, sem lista de tarefas, só estar ali com alguém, com Deus. E o Evangelho de hoje fala exatamente disso, de uma festa que foi preparada com tudo, absolutamente tudo, e que quase aconteceu sem ninguém. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto. A igreja celebra a memória de São Bernardo de Claraval, um monge do século XII que largou a nobreza, a riqueza e o conforto para viver em silêncio, em oração, em comunidade. Um homem que entendeu que a verdadeira festa não está no acúmulo, mas na presença. Ele disse uma vez: você encontra algo mais nas florestas do que nos livros. As árvores e as pedras vão te ensinar o que nenhum mestre pode te dar. São Bernardo sabia que a vida com Deus não é uma obrigação complicada, é um banquete, e a única coisa que se pede é que a gente aceite sentar. Vamos ouvir a palavra. O Evangelho segundo Mateus, a capítulo 22, versículos 1 a 14. Jesus conta a parábola de um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Pensa nessa imagem, um pai organizando o dia mais bonito da vida do filho, a mesa posta, a comida pronta, os bois e os animais cevados abatidos, tudo no lugar, tudo impecável. E o rei manda os empregados chamar os convidados, e eles não vêm. O rei manda de novo, insiste, diz: olhem, está tudo pronto, venham. E a resposta dos convidados é devastadora na sua simplicidade. Não deram a menor atenção. Um foi para o campo, outro para os negócios. Outros, e aqui a violência assusta, agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Pausa aqui. Eu não quero que você se identifique com os que mataram os empregados. Isso parece distante, mas eu quero que você se identifique com os que foram para o campo e para os negócios, porque essa é a nossa história. Essa é a recusa mais comum da humanidade. Não é uma recusa violenta, é uma recusa educada, é um agora não posso, é um depois eu vou, é um estou ocupado demais. A gente recusa a festa de Deus não com ódio, mas com pressa. E o mais triste é que os convidados nem perceberam que estavam perdendo. Eles acharam que o campo e os negócios eram mais importantes, que a produtividade justificava a ausência, que depois haveria outra festa, outra chance, outro convite. Mas o rei não cancelou o banquete. Ele fez algo extraordinário. Mandou os servos às encruzilhadas, os cruzamentos, as esquinas, os becos, e disse: convidai todos os que encontrardes. E o texto diz algo impressionante: reuniram todos os que encontraram. Bons e bom, maus e bom. Deus não fez uma triagem na porta, não separou os dignos dos indignos, não pediu referência, histórico, ficha limpa. Pediu só uma coisa: que viessem, que aceitassem, que sentassem. Agora o traje nupcial, essa parte inquieta muita gente. O rei entra e vê um homem sem o traje da festa e o expulsa. Parece contraditório, não parece? Se convidou todo mundo, inclusive os das encruzilhadas. Por que cobrar traje? Porque o traje não é uma roupa que se compra. O traje é uma disposição. Na cultura daquela época, o anfitrião fornecia a veste de festa a cada convidado na entrada. Ou seja, o traje estava disponível. Era gratuito, bastava aceitar. Aquele homem sem traje não era pobre demais para se vestir. Ele era orgulhoso demais para aceitar o presente. Entrou na festa com as roupas dele, com as condições dele, com a atitude de quem diz: eu venho, mas do meu jeito.
E é aqui que a parábola toca fundo, porque o traje é a graça. A graça é o coração novo que Deus oferece. E a única coisa que Deus pede é que a gente aceite trocar o coração de pedra pelo coração de carne. A mesma moeda, o mesmo amor, e é exatamente isso que a primeira leitura diz. Ezequiel 36, uma das passagens mais bonitas de toda a Bíblia: derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados. Eu vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Repara nos verbos: quem age é Deus. Eu derramarei, eu darei, eu arrancarei, eu porei. Não é vocês vão se esforçar para melhorar, não é vocês vão trabalhar no autoconhecimento até ficarem prontos. É Deus que faz a cirurgia, Deus que troca o coração, Deus que veste o convidado. A única coisa que o convidado faz é aceitar, é dizer: sim, eu quero o traje, sim, eu aceito o coração novo, sim, eu largo o coração de pedra. O salmo de hoje, o Salmo 51, é a oração de quem aceita essa troca. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Esse salmo é a voz de quem está na porta do banquete recebendo o traje. É a voz de quem sabe que não merece estar ali, mas aceita porque o rei insistiu, porque o rei quis, porque o rei saiu até a encruzilhada para buscar. O Papa Francisco, comentando essa parábola, disse: Deus, quando é rejeitado, em vez de se render, insiste e convida. Ninguém é excluído da casa de Deus. O traje nupcial simboliza a graça que Deus nos concede gratuitamente. Sem a graça não se pode dar um passo em frente na vida cristã. Tudo é graça, tudo é graça. A mesa está posta, os pratos estão servidos, a música está tocando, e o rei ainda está mandando gente para as encruzilhadas, ainda está procurando, ainda está insistindo. A pergunta de hoje não é: você é digno da festa? A pergunta é muito mais simples: você aceita o convite? A mesa está posta, só falta você. Eu quero falar agora com você que está ocupado demais para viver. Não estou exagerando. Eu sei que você trabalha, eu sei que você tem contas para pagar, prazos para cumprir, gente que depende de você. Eu sei que o dia começa antes do sol e termina depois da meia-noite. Eu sei que a palavra descanso virou quase uma piada na sua rotina. Mas eu preciso te perguntar uma coisa e peço que não responda rápido. Deixa a pergunta ficar. Quando foi a última vez que você se alegrou de verdade? Não um riso rápido no meio do expediente, não uma distração no celular. Alegria, aquela alegria que enche o peito, que faz os olhos brilharem, que faz o tempo parar por um instante. Quando? Porque a ocupação tem um efeito colateral que ninguém avisa. Ela rouba a alegria em nome da responsabilidade. Ela te convence de que ser produtivo é mais importante do que ser feliz, que resolver é mais urgente do que celebrar, que o campo e os negócios não podem esperar, mas a festa pode. E de repente se passaram 5 anos, 10 anos, 20 anos, e você percebe que construiu muita coisa, mas não sentou em nenhuma mesa, que encheu a agenda, mas esvaziou o coração. Os convidados da parábola não eram pessoas más, eram pessoas ocupadas. O campo não era pecado, os negócios não eram crime, eram coisas legítimas, até necessárias, mas viraram tudo, viraram um centro. E quando o convite chegou, o convite para a alegria, para a presença, para o amor, eles olharam a agenda e disseram: agora não dá. Eu sei que você já disse isso, disse para Deus quando sentiu vontade de rezar, mas achou que não tinha tempo. Disse para alguém que te convidou para um café, mas você tinha reunião. Disse para os seus filhos que queriam brincar, mas você precisava terminar o relatório. Disse para o seu próprio corpo que pedia descanso.
mas você empurrou mais um dia, agora não dá. Essa frase é a recusa educada que a parábola descreve. É a recusa que não parece, recusa parece juízo, parece maturidade, parece responsabilidade, mas é recusa. É dizer ao rei: a tua festa pode esperar, o meu campo não. E a ansiedade mora aqui. A ansiedade não é só medo do futuro, a ansiedade é a incapacidade de estar presente. É o corpo sentado na mesa, mas a cabeça no campo. É o coração querendo celebrar, mas a mente dizendo que não pode, que não deve, que não é hora. Eu quero te dizer o que Ezequiel disse hoje: eu vos darei um coração novo, um coração que sabe parar, que sabe sentar, que sabe aceitar a festa sem culpa, porque sim, aceitar a alegria dá culpa em muita gente. Você se sente culpado por descansar, culpado por rir quando ainda tem problema para resolver, culpado por se divertir quando alguém ao seu lado está sofrendo, e então você recusa a festa, não por maldade, mas por uma lealdade torta ao sofrimento, como se a dor fosse mais legítima do que a alegria. Não é. A mesa está posta, e sentar nela não é irresponsabilidade, é obediência, porque quem preparou a festa foi o rei, e recusar o convite do rei não é humildade, é orgulho disfarçado de ocupação. Respira, olha em volta, a festa já começou e tem um lugar com o teu nome, a mesa está posta, só falta você. Agora eu quero falar com os pais e com os filhos, com as famílias que têm uma mesa em casa, mas ninguém senta junto nela. Você sabe do que eu estou falando. A mesa existe, fisicamente, está lá na cozinha, na sala de jantar, mas cada um come num horário diferente, cada um no seu quarto, no seu celular, no seu mundo. O pai chega tarde, a mãe já comeu antes porque não aguentou esperar, o filho adolescente leva o prato para o quarto e a mesa fica ali posta, vazia, muda. A parábola de hoje é sobre uma festa de casamento, mas no fundo é sobre uma mesa que o pai preparou para o filho, uma mesa que deveria reunir todos, uma mesa que ficou vazia porque cada um tinha algo mais importante para fazer. Pai, mãe, eu quero falar com você, quando foi a última vez que vocês sentaram juntos, a família inteira, sem televisão, sem celular, sem pressa? Quando foi a última vez que a refeição durou mais de 15 minutos? Quando foi a última vez que alguém contou como foi o dia e alguém escutou de verdade? Eu sei que a rotina é brutal, eu sei que o cansaço é real, eu sei que às vezes parece que reunir a família é mais difícil do que organizar uma reunião de trabalho, mas essa mesa simples, com comida simples, com gente cansada, essa mesa é a imagem do banquete de Deus, porque Deus não preparou um banquete de 5 estrelas para gente perfeita, Ele preparou uma mesa para gente real, gente que briga, gente que não se entende, gente que está cansada, gente que não sabe o que dizer, mas gente que aceita sentar junto. E para os filhos, especialmente os filhos que se afastaram, que não ligam mais, que não vão mais nos almoços de domingo, que acham a família pesada, chata, sufocante. Talvez a sua família seja mesmo difícil, talvez as conversas sejam sempre as mesmas, talvez haja feridas reais, mágoas profundas, coisas que nunca foram ditas. Eu não estou pedindo que você finja que está tudo bem, estou pedindo que você não confunda a imperfeição da mesa com a inexistência do convite. O convite existe. A mãe que mandou mensagem e você não respondeu era um convite. O pai que perguntou se você quer almoçar no domingo era um convite. O irmão que compartilhou uma foto antiga era um convite. E na parábola, quem recusou o convite não recebeu outro. Eu não digo isso para assustar, digo porque a vida é curta e as mesas não ficam postas para sempre. Chega um dia em que a cadeira fica vazia, não porque alguém recusou, mas porque alguém partiu, e aí é tarde, aí não adianta querer sentar, enquanto a mesa existe.
senta, mesmo cansado, mesmo sem saber o que dizer, mesmo com mágoa, porque é na mesa que a mágoa encontra um prato, um pão, um silêncio compartilhado e, às vezes, um perdão que ninguém planejou. Vou rezar por vocês. Senhor, abençoa as mesas simples, as mesas de fórmica, as mesas onde falta comida e sobra saudade. Abençoa os pais que cozinham sem saber se alguém vai aparecer. Abençoa os filhos que têm vontade de voltar, mas não sabem como. Dá a cada família a coragem de se sentar junta, não perfeita, mas presente. Porque onde 2 ou 3 se reúnem na tua mesa, tu estás ali. Amém. A mesa está posta, só falta você. E agora eu quero falar com quem se sente indigno da festa, indigno da mesa, indigno de estar onde está. Você olha em volta e pensa: eu não devia estar aqui, no emprego que conquistou, no relacionamento que construiu, na comunidade de fé onde entrou, na vida que está vivendo. E no fundo mesmo você espera o momento em que alguém vai perceber, vai olhar para você e dizer: espera, você não tem o traje certo, você não pertence aqui. Essa sensação tem um nome moderno, chamam de síndrome do impostor, mas ela é muito mais antiga do que qualquer nome. É o medo de ser descoberto, o medo de que a sua inadequação seja visível, o medo de que a qualquer momento o rei entre, olhe para você e diga: como entraste aqui? E a parábola de hoje parece confirmar esse medo, não parece? Porque tem um homem sem traje e ele é expulso. Mas presta atenção, o problema daquele homem não era ser indigno. Todos os que estavam ali eram das encruzilhadas, maus e bons, diz o texto. Ninguém ali tinha mérito, ninguém ali merecia estar na festa por si mesmo. A diferença é que todos os outros aceitaram o traje, aceitaram a graça, aceitaram a transformação. Aquele homem entrou na festa achando que as próprias roupas eram suficientes, que ele podia aparecer do jeito que estava, sem aceitar nada do rei. E essa é a diferença entre humildade e orgulho disfarçado. Humildade não é achar que você não merece a festa. Humildade é saber que você não merece e aceitar que o rei te convidou mesmo assim. Aceitar o traje, aceitar o coração novo, aceitar que a graça é gratuita e que tentar pagar por ela é insultar quem a oferece. São Bernardo, que a igreja celebra hoje, era um nobre que largou tudo, mas ele não largou por desprezo, largou por entendimento. Entendeu que tudo o que ele tinha título é terra, prestígio eram as roupas dele, e que para entrar no banquete de Deus precisava aceitar a veste que Deus oferecia, precisava trocar. Ele escreveu: não somos grandes por causa do que fazemos, mas por causa do que permitimos que Deus faça em nós. Se você está se sentindo impostor na fé, no trabalho, na família, no amor, eu preciso te dizer: você não é impostor, você é convidado. A diferença é enorme. O impostor se infiltra, o convidado é chamado, e você foi chamado não por mérito, por graça. Aceita o traje. Para de tentar entrar na festa com as suas próprias roupas, com o seu próprio esforço, com a sua própria perfeição, com a sua própria dignidade fabricada. Tudo isso é coração de pedra. E Deus está dizendo agora mesmo o que disse em Ezequiel: eu vou arrancar esse coração de pedra e te dar um coração de carne. Deixa Ele trocar. Você não precisa ser digno da festa, você precisa aceitar que o rei te quer lá. A mesa está posta, só falta você. Vamos rezar juntos, mas antes eu quero te pedir algo. Quando você disser: venha a nós o vosso reino, lembra que o reino é um banquete, não é uma sala de tribunal, não é uma fila de espera, não é um exame, é uma mesa com lugar para você.
E quando você disser: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, lembra que o pão é oferecido, não conquistado. Você não precisa merecer o pão, precisa aceitar que ele é para você. Vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te livre da mentira da ocupação, essa mentira que diz que o campo é mais urgente do que a festa, que o negócio é mais importante do que o banquete, que produzir é mais nobre do que celebrar. Que Ele te livre da mentira, da indignidade, essa mentira que diz que você não tem o traje certo, que você não pertence, que a qualquer momento vão te descobrir e te mandar embora. Que Ele derrame sobre ti a água pura que prometeu em Ezequiel, que arranque o coração de pedra, o coração que recusa, que adia, que se esconde, e te dê um coração de carne, um coração que aceita sentar, que aceita comer, que aceita ser amado sem ter feito nada para merecer. Que o Deus que preparou a festa do Filho não desista de te chamar. Que os servos dele te encontrem hoje na encruzilhada onde você está, no cruzamento difícil da tua vida, e te digam o que o rei mandou dizer: vem, a mesa está pronta, o lugar é teu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse foi o nosso momento de oração desta quinta-feira, dia 20 de agosto. Se você se reconheceu em alguma dessas palavras, se você é a pessoa ocupada demais para sentar, ou o filho que parou de ir ao almoço de domingo, ou alguém que se sente impostor na própria vida, eu te peço, compartilhe essa oração, manda para quem precisa ouvir que a mesa ainda está posta, e me conta aqui nos comentários, qual é a mesa que você tem recusado? Pode ser a mesa de casa, a mesa da fé, a mesa de um relacionamento que você anda evitando. Me conta, porque quando a gente nomeia a recusa, ela perde o poder sobre nós. Deus abençoe o teu dia, vá em paz, e hoje, senta na mesa, a mesa está posta, só falta você. Até amanhã.